agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia, essa semana que se inicia. Queria falar, trazer para você uma palavra que, quando eu estava vindo a caminho, para o trabalho, estava vindo, o Senhor estava ministrando ao meu coração uma palavra que nessa manhã eu desejo compartilhar com você, sobre algo quando Deus vai nos pedir. Tem coisas que nós precisamos entender, que o Senhor sabe a quem Ele vai pedir determinadas coisas. Ele conhece a nossa limitação, Ele conhece a nossa obediência, Ele conhece. Ele não vai pedir nada a você que você seja incapaz de realizar. Se Ele vai pedir, com certeza Ele vai te capacitar para tal. E eu posso te dizer, por meio da palavra de Deus, nessa manhã, muitas vezes a gente vem e diz, mas Senhor, Tu me pediu, mas eu não tenho capacidade, por que Tu me pediu para eu fazer isso? Não me acho apta, Isso é, claro, o reconhecimento de quem somos e que somos dependentes do Senhor. Mas precisamos entender que quando Deus nos pede algo, porque Ele sabe a quem Ele vai pedir. Observe que no início, no princípio, Deus pede algo ao nosso pai da fé, que é Abraão. O pedir de Deus, na vida de Abraão foi situações tão difíceis, impossíveis aos olhos humanos de ver. Vamos lá. Primeiro, abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Vai dizer assim: Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. O primeiro pedido do Senhor na vida de Abraão. Deus vai pedir algo para Abraão, que aos nossos olhos, e talvez aos olhos de Abraão, naquele momento, parecia difícil. Mas Deus sabia que podia pedir para Abraão. Porque Deus já, conhecendo, sabendo, Ele conhecedor de todas as coisas, Ele sabia. E que Ele ia dar recursos a Abraão, recursos até emocionais mesmo, de poder largar, de poder deixar para trás, aquele conforto. Porque a Bíblia mostra que a família de Abraão, e Abraão tinha suas propriedades, tinha aquele lugar, tinha amigos, tinha família ali. E por que será que Deus faz essa petição para Abraão? Abraão era homem, ser humano, igual a mim e a você. Talvez, não, talvez não, com certeza, Deus não ia pedir, para Sara, não ia pedir para Noé, não ia pedir, para os que vieram antes. Não fez essa petição. Veja aqui para Noé. Deus diz para Noé o seguinte: Noé, constrói uma arca, segundo as medidas que eu vou te dar. Toda vez que você ouvir a expressão de Deus te pedir algo, pode ter certeza que Deus vai trazer recursos, Deus vai trazer
uma forma de que você seja capaz de pedir, porque Ele não vai te pedir nada que você não possa realizar, que Ele não possa te capacitar a executar isto. Observe que o Senhor diz, Ele faz uma petição para Abraão, Ele diz: sai, Abraão. Sair não era muito fácil. Sair da zona de conforto, de um lugar, né, assim, confortável, de um lugar que você gosta, de um lugar que é agradável, de um lugar que você está habituada a estar, ao convívio de pessoas. Existem pessoas que não gostam de viver o novo, tem medo de viver o novo, né? Se prende a viver o novo, a viver aquele momento novo. Tem pessoas que é assim. Mas Abraão, querido, ele tinha ali, ó, ele tinha sua parentela, tinha seus amigos, né? Com certeza era bem visto ali, né, assim, porque a Bíblia fala sobre a característica de um Abraão e ele mostra, né, a gente vê o quanto ele era compassivo. Você vai ver Deus pedir para Moisés e dizer: Moisés, é você que vai guiar o povo. Moisés, é você que você vai tocar no mar e ele vai abrir. É você, Moisés, que vai falar para Faraó, deixar o meu povo ir para libertar. Querida, talvez a princípio nos cause medo, né? Nos cause temor mesmo, quando Deus vai nos pedir algo. Existem pessoas que vai dizer assim: eu vou ficar aqui no meu cantinho, né, para Deus não me pedir, né? Seja mais dedicado, seja mais fiel, né? Eu vou ficar aqui porque eu não tenho condições de o que Deus pedir eu realizar. Tem, querido, tem condições, sim. Tem condições de Deus pedir: saia desse pecado. Deus, ele dá condições, sim, a você, de você sair. Você fica se você quiser, se você for desobediente. Abraão, ele só pôde desfrutar do que Deus tinha pedido, né, a ele, do que Deus iria proporcionar a ele, no meio dessa petição, no meio dessa direção de algo que Deus estava pedindo a ele, porque ele obedeceu. Veja, querido, que muitas vezes algo que Deus vai nos pedir, né, assim, não é muito fácil de compreender, não é muito agradável no início. Não, querido. Porque imagine para Noé, em meio a um tempo muito seco, em meio a uma geração incrédula, que o Senhor se arrepende de ter criado e disse: eu vou destruir todos. Mas Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, e o Senhor diz: olha, Noé, constrói uma arca para tu e tua família e alguns animais. Como, Senhor? Não sou marceneiro, não sou arquiteto. Como é que eu vou fazer isso? Mas aquele que não questiona o pedir de Deus, o que Deus pede para nós, mas simplesmente obedece. Diz: Senhor, eu nem sei. Não sei se eu tenho condições de fazer, mas eu tenho algo em mim, desejo de obedecer. E eu sei, Senhor, que se tu me pediste, é porque o Senhor sabe que eu tenho condições, o Senhor sabe que porque o Senhor me conhece. E nessa manhã, quando eu vim no carro, Deus estava falando, ministrando ao meu coração. Quando Deus me pede para eu fazer algo, muitas vezes a gente diz: poxa, Senhor, e hoje, né, o Senhor falando ao meu coração a palavra que eu ia ministrar. E aí eu falei assim: poxa, Senhor, né, assim, às vezes a gente não está no bom dia, não está muito legal. Mas sabe que se Deus, ele pede, né, assim, ele sabe a quem pedir e o que pedir a você. Se Deus pede algo a você, saiba, querido, que ele sabe porque está pedindo a você. Ele não está pedindo a fulano, não está pedindo a ciclano. Ele está pedindo a você porque ele sabe para quem ele pedir. E o propósito
de que ele está pedindo algo para você. A Bíblia diz que ele diz assim, né, que eu vou lhe mostrar. Observe que esse primeiro pedido do Senhor para Abraão, aos nossos olhos e aos olhos de Abraão, era uma petição incerta, aos olhos humanos, incerta. Para onde? Porque Deus diz, eu vou te mostrar. Ele não pede a ele já mostrando onde é. Ele pede para Abraão que ele saia do meio da sua parentela, do meio em que ele vive, né, da casa do seu pai, daquele convívio, que agora ele vai mostrar a ele. Veja que é uma situação não confortável. Primeiro, que pedido, Senhor? Olha só o que o Senhor me pediu. Depois desse pedido, vem o que, querido? Vem o Senhor dizendo para Abraão, eu vou te mostrar ainda. Tem petições de Deus, tem pedido de Deus que ele vai até te mostrar, como ele mostrou para Noé. Ele diz, Noé, eu estou te pedindo que tu construa uma arca sobre as medidas que eu vou te dar. Ele está mostrando. Talvez você diga assim, eita, é mesmo, isso é mais fácil de cumprir, porque Deus vai dar as medidas, Deus vai dizer como vai fazer. Abraão, nessa primeira petição, veja que o Senhor diz, eu vou te mostrar. Ele faz um pedido e esse pedido vem acompanhado de onde, quando, quem, para onde. É uma incerteza, porque alguém poderia perguntar aos seus próprios pais, podia ter perguntado para Abraão, tu vai para onde, Abraão? Porque é comum. Alguém, quando às vezes vê a gente se arrumando, vai para onde? As pessoas perguntam, é automático. E às vezes, se você der a resposta assim, vou andar por aí. Né? Assim, como assim? Vai para onde? Porque as pessoas têm a tendência que quando a gente vai, quando a gente sai, a gente deve sair com uma direção, com, né, um propósito de um destino. Mas essa petição do Senhor mostra que o Senhor diz, eu vou te mostrar ainda. Vai ter pedidos que o Senhor vai fazer a mim e a você, que Ele vai te mostrar as medidas, Ele vai te dizer, mas vai ter momentos que Deus vai dizer simplesmente, sai. Sai porque eu vou te mostrar. E aí, né, assim, nessa petição de Abraão, é tão maravilhoso que o Senhor sempre, nesses pedidos iniciais, né, você vai observar que Deus não mostra o que Ele vai fazer, mas Ele pede. Abra aí a sua Bíblia, agora no livro de Gênesis ainda, 15, e você vai ver a segunda petição de o Senhor para Abraão. Abraão obedece ao Senhor, sai do meio da sua parentela, da terra em que ele está, e agora se separa de Ló, porque Deus disse, sai do meio da tua parentela. Aí ele leva o sobrinho dele, Ló. E aí houve aquela contenda, né, entre os pastores de Ló e de Abraão. Não deles dois, mas dos seus servos, né, os seus pastores que pastoreavam as ovelhas de Ló e de Abraão. E eles ficavam arengando. E aí Abraão disse o quê para Ló? Se tu escolheres a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita, né? Assim, nesse momento, Abraão diz para Ló, escolhe aí. E Ló escolhe, você, né, conhece o texto, capítulo 13. E aí eles se separam. Quando chega no capítulo 15, você vai ver o seguinte. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Depois de que coisas? Depois de ele ter saído da sua casa, do meio da sua parentela, ter deixado Ló, né? Porque Deus disse, sai do meio da sua parentela. Ou seja, ele não deu autorização dele levar seus parentes. A Bíblia diz que depois disso tudo, o Senhor aparece numa visão para Abraão e vai fazer a segunda petição para Abraão, tá certo? Diz assim o seguinte, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa.
Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me deras se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, uma serva da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Observe que agora a segunda petição de Deus é: sai dessa tenda, desse lugar, da casa que ele estava contemplando que naquela casa, quem era o seu herdeiro, quem ia herdar toda a sua herança, toda a promessa que Deus tinha feito de prosperar, de o abençoar, de fazer conhecido o seu nome, de ter dado prosperidade, ele não olhava herdeiro. Abraão não conseguia enxergar o herdeiro. E ele disse: é o meu servo, Eliezer de Damasco? É ele que vai ser? A Bíblia diz que o Senhor pede a segunda vez para ele: saia desse lugar, dessa visão que você está limitada. Sabe aquela visão que Deus faz uma promessa de dizer a você: ó, eu vou fazer isto e isto na sua vida. Aí você, né, fica olhando, vai vir daqui. Eu me lembro quando o Senhor me prometeu algo de um bem, né, assim, eu nunca tinha pedido, mas o Senhor tinha feito essa promessa. E eu me lembro que algumas pessoas diziam: ó, vai vir de fulano, é fulano que vai dar. Fulano tem condições, é fulano que vai dar. E eu olhava e eu não via possibilidade, porque eu via, né, que aquela pessoa tinha um coração um pouco endurecido, né? Ela tinha uma mão assim segura. E eu ficava: nossa, como? Até que um dia, em meu quarto, orando ao Senhor, eu derramando o meu coração diante do Senhor, o Senhor disse: sai desse lugar, filha. Desse lugar que você está achando que vai vir por meio de fulano, que vai ser por meio de fulano que eu vou te abençoar. Esse momento que faz o segundo convite, Abraão a sair daquela visão que ele achava que o herdeiro de tudo que ele possuía era o seu servo. O Senhor diz: saia desse lugar. Saia deste lugar. Saia dessa direção que seus olhos estão vendo. Que é por meio de fulano. Fulano, Deus vai usar para me abençoar. Deus está dizendo: saia aí desse lugar. Eu tenho uma irmã, né, uma ovelhinha minha, que a semana, acho que foi retrasada, se não me engano, ou a passada. Não, a retrasada. E aí, a gente estava conversando, e aí ela falou: quando fulano estiver trabalhando, eu vou fazer o meu curso de desenho, né, assim. E aí eu vou desenhar, né? Ela me chama de manhã, manhã. E eu falei: mas a habilidade veio do Senhor. Tu não vai precisar de curso. Não que Deus não utilize, né, de cursos para que você se aperfeiçoe. Não, não estou tirando mérito, não é isso, não. É que muitas vezes nós colocamos a nossa confiança nisso, né? Por exemplo, eu vou ser abençoada, eu vou conquistar isso se eu fizer isto. Observe que Abraão obedece lá atrás, 12, ele sai do meio da sua parentela, do meio do seu povo, da sua amizade, e ele vai para uma terra que ele não sabe a direção, não sabe o que Deus vai fazer, só sabe que Deus vai mostrar, mas não sabe qual é. Por isso ele não tinha capacidade de responder. Eu e você muitas vezes não tem essa capacidade de responder. Quando alguém perguntar: como vai ser isso? Não sei. Porque é Deus que vai mostrar, é Deus que vai fazer. E muitas vezes a gente não vai ter essa resposta para alguém. Vai para onde? Vai fazer como? Quem vai dar? E às vezes você vai ter que dizer: não sei. Eu só sei que Deus mandou e eu vou. Porque quem vai mostrar, quem vai fazer é Ele.
A Bíblia vai dizer que Deus chama de novo aqui Abraão e diz assim, saia da tenda. Ou seja, da onde está essa tua visão limitada? Que eu tinha dito lá, que eu vou te fazer de uma grande nação. Você vai ser pai de muitas nações, né? Que por meio de você, né, vai ser uma geração abençoada por meio de você, Abraão. Abraão olha naquele lugar em que ele está da impossibilidade, ou seja, ele olha o nada. Ele não tinha filhos. Sara já era de idade avançada, ele também de idade avançada. E o que é que ele olha? Ele olha o servo, Eliezer de Damasceno, e está dizendo, é ele que vai ser o meu herdeiro, porque tu não me deste filho. Oh, Deus não sabia, não? Deus sabia, querida. Mas será que Deus ia prometer algo que ele... Eita, me esqueci, eita, Abraão, tu vai ser pai de uma grande nação. Me esqueci que Sara não pode ter filho. Não, querido. Deus vai nos falar e nos dizer algo, querido, que aos nossos olhos ainda não foi visto. Mas ele vai falar, porque a Bíblia diz que o Senhor diz, olha, Abraão, você vai ser pai de muitas nações. A Bíblia vai mostrar que o Senhor convida mais uma vez Abraão. Faz um convite, faz uma petição para Abraão mais uma vez. Saia daí da sua tenda, Abraão. É um convite, é uma petição. Saia desse lugar. Talvez Deus nessa manhã me trouxe aqui para, né, não sei quantas vezes Deus vai te pedir, vai falar com você. Eu não sei, querido. Talvez infinidade de vezes o Senhor vai te convidar, vai te pedir algo. Ah, Senhor, mas ontem eu já fui para a escola dominical, eu já fui para o culto, eu já me derramei na sua presença e Deus novamente vai te pedir. Entra na casa do oleiro que eu vou falar contigo. Mas, Senhor, já ouvi uma ministração de manhã, já ouvi a ministração à noite e o Senhor está dizendo, entra de novo. Eu não sei quantas vezes Deus vai te pedir, mas eu sei que Ele vai te pedir. Essa segunda petição, Deus está dizendo, sai agora desse lugar. Desse lugar em que sua visão está dizendo assim, é por meio de fulano, é por meio de ciclano. Né? Deus, né, te dizer assim, vai, né, fazer uma petição e você está assim, aonde? Senhor, tu me dá o endereço? Senhor, tu me mostra. Ah, fulano me pediu. Né? Aí você está se confiando porque o fulano te pediu. Eu acho tão lindo que às vezes você diz assim, fulano falou com você, fez um pedido, né, a você. E aí, no meio do caminho, acontece uma outra coisa que alguém vê, alguém pede, e você diz, nossa, sabe? Porque olha, querido, quando Deus vai te pedir, Ele vai te tirar. Sabe por quê? Porque você está se confiando no que a pessoa pediu, no que a pessoa relatou. Não, querido, saia desse lugar. Deus disse para Abraão, o Senhor foi para Abraão, o Abraão que tinha obedecido a primeira vez. E aí o Senhor que sabe a quem pedir, o Senhor pede a Abraão novamente e diz, Abraão, sai agora dessa tenda. Essa tenda onde você está olhando para alguém, achando que o herdeiro é Eliezer de Damasco. Saia daí agora, Abraão. Saia daí agora. E aí o que acontece? A Bíblia diz que o Senhor leva a Abraão a uma possibilidade, a Abraão entender. Porque o Senhor diz, conta as estrelas. Deus estava mostrando o que seria a bênção, como seria a bênção, a contagem que era a bênção. Mas o Senhor, no mesmo momento, também mostra a Abraão a impossibilidade dele entender, porque quem conhece o pensamento do Senhor é insondável. É insondável, né? Por mais que a gente queira sondar, por mais que a gente queira entender, nós não vamos compreender. A Bíblia diz que o Senhor diz, conta, sai desse lugar, conta as estrelas. E automaticamente o Senhor diz, se é que você pode contar. Você não tem condições de contar, Abraão. Mas pelo fato de você não ter condições de contar, não quer dizer que será grande a tua descendência. Oh, aleluia!
O fato de eu e você não poder contar, de falar, de entender, não quer dizer que Deus não vai fazer. Talvez nessa manhã você está olhando para Eliezer de Damasco e está dizendo, é dali, Senhor? É dali que vai vir? É por meio de fulano, é por meio de cicrano que vai ser a minha descendência? E o Senhor está dizendo, não, é não. Sai agora desse lugar. Saia desse lugar aí do seu entendimento. Esse é o seu entendimento, Abraão. Mas eu quero te levar a você ir ao entendimento que você não consegue, ainda que você tente, você não consegue atingir. E aí ele diz, saia da sua tenda. Conte as estrelas do céu. O Senhor estava querendo mostrar para ele que tinha um milagre grandioso à espera de Abraão. Mas ele diz assim, se é que você pode contar. Mas veja que ele diz assim, e prosseguiu. Ou seja, Deus não para na impossibilidade do homem. Porque ele diz assim, se é que você pode contar. Se é que você pode acreditar, filha, que eu posso fazer. Eu não paro aí. Eu não paro, eu prossigo em falar com você quantas vezes for necessário, para que você compreenda de uma forma ou de outra, você possa entender que em meio à sua impossibilidade, em meio ao seu entendimento, porque você não vai conseguir compreender a forma que eu trabalho, como eu vou trabalhar, você não vai compreender, mas isso não vai impedir de acontecer, porque ele diz, assim será a sua descendência, aleluia. O Senhor, querido, claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que você, por meio da fé, acredite que Ele pode fazer. Mas se você estiver contando as estrelas do céu, tentando, imaginar, adivinhar, planejar, vai vir dali, vai ali, e contando as estrelas. Deus está dizendo para você, se é que você pode fazer isso, se é que você tem condições de entender como eu trabalho, de como vai vir um milagre, se é que você faça isso. Mas eu sei que você não pode, você não tem condições para isso. Isso Ele sabe, Ele vai te pedir, mas Ele sabe que você não tem condições de compreender, porque Deus pede para Abraão sair, mas Deus não diz para onde, Ele diz que vai mostrar a terra. Porque Ele sabia que Abraão não tinha possibilidade de saber qual era a terra, mas Deus sabia a terra que ia conduzir, a terra que ia mostrar. Observe que Ele diz, eu vou te mostrar. Ele mostra uma certeza, você não está vendo, mas tem uma certeza à sua espera. Ele diz, saia dessa tenda, conte as estrelas, assim, se é que você pode contar. Mas veja que automaticamente ele diz, assim, prosseguiu em dizer, assim será a sua descendência. Ou seja, querido, pode ter a incerteza para você. Você pode não entender, não pode ter possibilidade para você, mas tem uma certeza de Deus, absoluta de Deus, para a minha vida, para a sua vida, para acontecer. Aleluia. Depois você vai vir para o versículo quando Deus pede a Abraão o seu filho. Como todo mundo conhece, esse texto. Quem é que não conhece esse texto? O Senhor pede para Abraão. Terceira vez que a gente vê o Senhor pedir para Abraão. O Senhor diz para Abraão o quê? Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Deus aqui, Ele promete para Abraão, o filho. No capítulo 18, o Senhor apareceu a Abraão perto do carvalho de Maré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Então, veja que o Senhor concede para Abraão.
Mas você vai observar o Senhor, né, pedindo para Abraão o seu filho. Capítulo 22, veja aí, né? Mas o anjo do Senhor chamou do céu. Não. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão se levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar em que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício, o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Veja que agora é diferente. Esse pedido de Deus para Abraão vem acompanhado de uma resposta de Abraão. Agora Abraão tem condições, depois de viver 2 vezes Deus pedindo algo a ele: sai do meio da tua parentela que eu vou mostrar a terra que tu vai habitar. Ele vai, né, segue. Depois o Senhor agora pede para ele sair do meio daquela tenda, da tenda da limitação, onde ele consegue enxergar só o que ele está vendo, que é Eliezer de Damasco, né, que ele acha que é por meio dele que vai herdar aquilo que o Senhor prometeu para ele. Ninguém vai herdar o que Deus prometeu para você, não. Ninguém vai herdar o que Deus prometeu para mim, não. Não adianta, querido. Não pense, não, que você vai ficar no meu lugar ou eu no seu lugar. Não, querido, não. Porque o que Deus prometeu para você, quem vai desfrutar é você. Não é fulano, não. Não é cicrano, não, querido. Não. A Bíblia diz que o Senhor agora chama a Abraão, mas veja que quem tem intimidade de obediência, quem vive sabe o sobrenatural de Deus, agora Abraão tem condições de dizer para o seu filho, quando ele pergunta: ei, pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui, né, a lenha, o cutelo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Olha a resposta de Abraão. Olha a resposta daquele que crê em Deus. Olha a resposta daquele que tem intimidade com Deus. Olha a resposta daquele que vive uma experiência com Deus. Ele diz: Deus proverá, meu filho. Porque uma vez o Senhor disse a mim: saia do meio da tua parentela, que eu vou te mostrar. E ele mostrou, filho. Ele mostrou uma terra. Ele disse: sai dessa tenda, conta as estrelas, se é que pode contar. Ele me levou, que eu não tinha condições de poder, mas nem por isso ia impedir de ele cumprir aquilo que ele prometeu para a minha vida. E meio a minha impossibilidade de contar, de saber, de dizer, de ter condições de falar, ele fez. Tá aí você, filho. E agora o Senhor me faz a terceira petição. Ele diz: me dá o teu filho. Querido, essa era diferente, mas também veio acompanhada de uma resposta diferente. Porque agora essa veio o quê? Qual era o desejo de Abraão? Abraão, ele disse: Senhor, tu não me deste filhos. É Eliezer que vai herdar. Olha o desejo dele, ele queria ser pai. E agora Deus concede que ele seja pai. E agora Deus está pedindo a bênção que Deus tinha dado a ele.
Talvez eu e você não esteja entendendo que Deus pediu para a gente sair do meio de um convívio, né, eu não sei, talvez de uma denominação, de uma igreja que você já estava habituada, estava confortável, né, de estar ali. Deus disse, sai porque tem um novo para eu fazer na tua vida. Mas eu vou para onde, Senhor? Ei, eu vou te mostrar. Eu só quero que você saia, eu vou te mostrar. E ele vai. Depois, né, quando ele tá ali, naquele meio, né, assim, e eu tava questionando, eu disse, poxa, Senhor, agora tá aqui, né, tem esse ministério, e aí, como é que vai ser, Senhor? Às vezes a gente tá olhando para Eliezer, né, e dizendo, como é que vai ser, Senhor? E o Senhor nos convida. Como Deus fala comigo no caminho de vir aqui ao trabalho, né, assim, e o Senhor falando no carro, e eu disse, como é que vai ser? O Senhor disse, filha, será que tu podes contar? Será que tu podes contar, filha? Às vezes a gente não tem condições. E quando vem o terceiro pedido, agora em meio àquela bênção que Deus pediu a você, que Deus te concedeu a você, agora Ele está dizendo, entrega para mim. Fui eu que dei o ministério, fui eu que dei o filho, fui eu que dei o marido, fui eu que dei a casa, fui eu que dei o carro, fui eu que dei o emprego, fui eu que dei. Foi o Senhor. E agora Ele está pedindo de volta. Ele está dizendo assim, me dá. E Isaac não estava entendendo que era ele, a petição do Senhor. A Bíblia diz que os dois vão juntos. Mas a Bíblia diz que agora Abraão, em meio à experiência com Deus, em meio ao que viveu, ele responde para o seu filho, Deus proverá. Agora ele responde com uma certeza. Veja que no início ele diz para os seus servos, diz, fiquem aqui, que eu e o menino eu e o rapaz vamos adorar. Mas nós voltaremos. Quem tem experiência com Deus, em meio à impossibilidade, em meio à dor, em meio, sabe, a um pedir que vai nos rasgar o coração, né? Aquilo que a gente mais ama, que o Senhor vai dizer, você vai ter que entregar. Isso que você mais ama, você vai ter que entregar. Mas ter a certeza de, eu vou entregar, né? Eu gostava muito, mas eu vou entregar. Mas eu vou voltar. Nós voltaremos. Porque aquele, querido, que entrega ao Senhor aquilo que Ele pede, ele sabe que coisas maiores o Senhor vai fazer na sua vida. Ele tem essa certeza. Ele tem essa certeza. E Abraão teve essa certeza, e essa certeza foi externada, né, por Abraão. Por meio da sua fala, ele disse, nós voltaremos. Eu não sei como. Se Deus vai ressuscitar meu filho, eu não sei, eu só sei que nós vamos voltar. Porque esse Deus é especialista do nada fazer todas as coisas. Eu não tinha filho, olha quem ele está pedindo agora. Ele está pedindo a minha bênção, eu nem tinha. Mas lá atrás ele já tinha me pedido, eu obedeci. Depois ele me pediu de novo, eu obedeci. E agora ele está me pedindo, mais uma vez, seria que ele não seria capaz de resolver, de fazer aquilo que ele está me pedindo? Tem sim, filho. E aí ele diz, quando Abraão pergunta, porque Abraão olha as situações. Isaac olha e diz, está aqui, estou vendo, mas está faltando algo. E Abraão responde com toda a convicção da sua fé, da sua alma, ele diz, Deus proverá para si. Eu sei, querido, que talvez, querida, você está aí, nesse dia, entrou, não foi por um acaso, não. Talvez você esteja dizendo, mas Deus já me pediu para eu entrar, pediu para eu entrar hoje de novo e eu estou aqui. É para você ouvir que em meio à sua impossibilidade, em meio do que você está enxergando, em meio do que você está vendo, não vai impedir de Deus fazer aquilo que Ele prometeu para a sua vida, não, querido. Não vai impedir, querida, de Deus fazer aquilo que Ele determinou para você.
Por isso que numa das ministrações de umas semanas aí atrás que eu fiz, né, assim, aquilo que o Senhor pensou, aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. Porque olha, querido, quando Deus fala, quando Ele diz para você, pode ter a impossibilidade que for, vai acontecer. Abraão chegou no nível que Deus deseja, porque quando nós vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 13 em diante, você vai ouvir Deus dizer que Abraão creu contra a esperança. Isso foi imputado por justiça. E a Bíblia vai dizer, e essas palavras não foi só acreditada para Abraão, mas para mim, para você. Ou seja, querido, Deus que fez na vida de Abraão, Ele faz na minha e faz na sua também. Ele quer nos levar a este nível de alguém quando perguntar, sim, mas como vai ser, Jana? Como é que vai ser que vai acontecer isso? Não tem. Como é que vai ser? Você poder dizer assim, Deus proverá, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel a Ele mesmo, Ele não é fiel a mim e a você não, querido. Não. Não é fiel, porque Deus usou a pastora, Deus usou a fulana para falar comigo. Ele é fiel a Ele mesmo. Mesmo se alguém não falar, mesmo se alguém não calar, a Bíblia diz que Mardoqueu falou o quê para Esther? Não foi por isso que tu estava aqui no palácio? Não foi para isso que Deus te deu essa unção de ouvir, de ter a sensibilidade do Espírito, de Deus dizer assim, fala, filha, transmite a mensagem. Porque se tu se calar, de outro lado vai vir o socorro, Deus vai levantar alguém, mas você vai ouvir hoje, né? Se você não tivesse entrado, ou eu não tivesse falado, você ia ouvir que Deus está dizendo, em meio a sua impossibilidade, vai acontecer o que Ele prometeu que ia acontecer na sua vida. Como? Eu não sei, não me importa, né? Mas Abraão pode dizer, filho, Deus proverá, tem cordeiro não. Tu não sabe que o cordeiro é tu, filho, que ele está me pedindo. Mas eu nem vou te dizer, porque ele vai prover, eu não sei como, mas ele vai prover. A Bíblia diz que ele amarra o menino, né? Depois lê o texto, amarra o menino, quando ele vai imolar, o anjo brada e diz, não faça mal ao menino, porque agora sei que tu temes ao Senhor. Olha, Deus, ele obedeceu lá. Ele obedeceu de novo quando Deus mandou sair da tenda. E por que Deus agora quis pôr a prova de novo? Porque Ele é soberano. Quantas vezes Ele quiser colocar eu e você na prova, na fornalha da aflição, na prova da lapidação, para a gente poder dizer, eu não sei, mas eu sei que Ele proverá, Ele vai fazer isso. Nessa manhã, em meio à tua impossibilidade, em meio a você olhar e só tá vendo Eliezer de Damasco, tá olhando uma direção e tá achando que vai ser por meio disso, que vai ser o cumprimento da tua promessa. Eu quero te dizer que Deus proverá para você, querido. Não é pelo que você está vendo, não é pelo que você está mirando, né? Vai vir por alguém, por meio de alguém, que se Deus fizer assim e comecei a determinar o Senhor por onde vem. Não, querido, Deus proverá. Deus proverá. Por isso, querido, tenha certeza, querida, nessa manhã, que o Deus que te pede, Ele sabe que vai ter condições de realizar, de fazer, mas Ele quer ver a minha e a tua obediência, a minha e a tua confiança nele, no Deus que do nada faz tudo. Pastora, mas eu já ouvi você ministrar isso, alegrou meu coração, você não sabe nem como é que eu tô outra. Querida, você também não sabe o meu. Mas o Deus, querido, que pediu uma vez, pediu outra vez, pediu a terceira vez,
ele pede quantas vezes ele quiser. Se ele está pedindo, é porque ele sabe que a quem a pedir. Eu me lembro quando meu pai falou assim, por que ela? Né? Assim, quando eu fui acometida de uma enfermidade. E por que, né, ela, assim, não o que ele estava dizendo, porque as outras irmãs não, ele estava falando, porque ela, assim, porque uma das filhas dele, né, assim, tanta gente lá fora faz tantas as coisas, porque ele sabe a quem pedir. Ele sabe a quem ele vai pedir para fazer algo, para levantar, para fazer, ele sabe, querido. Ele sabe especificamente para quem ele vai tratar. Lá em casa somos 6 irmãs para cada um. Deus tem um chamado, um propósito. Deus levanta com específico em cada área. Muitas vezes a gente quer entender para poder crer. Muitas vezes a gente quer ver para poder crer. Mas nesta manhã, em meio à tua impossibilidade, em meio ao que você não está vendo, tem a atitude de Abraão, obedece e diz, Deus proverá. Quando alguém te perguntar, em meio a essa tua impossibilidade, simplesmente diz, eu vou obedecer em crer no que o Senhor está dizendo, no que o Senhor está falando nessa manhã para mim, porque Ele vai prover o meu milagre. Ele vai prover o meu milagre. Que Deus abençoe a tua vida. Um beijo, né? A Jana, a pastora Cris, Bruninha, Camila, né? Umas pessoas que eu não conheço, outras que, né, apareceram, já subiram aí, não sei se ainda consta conosco, né? Que Deus conceda a você um dia de excelência, né? Que seu dia seja maravilhoso, que você mastigue essa palavra, medite nessa palavra, porque fiel é quem te prometeu. Que Deus abençoe. Um beijo no coração, né? Que seu dia seja um dia de bênção, que você possa, na ousadia do Espírito Santo, do poder da palavra de Deus, poder dizer, né? Assim, Deus proverá, né? Deus proverá para si. Deus vai prover para você. Angélica, né? Apareceu aí. Obrigada, Angélica, né? Deus proverá, né, para você, tá certo? Que mesmo Ivanilza, né? Deus abençoe, né? Também Deus proverá, tá certo? Mesmo em meio à possibilidade, né? Vai. Se Ele está mandando você sair, se Ele está mandando você ir, vai. Né, assim, porque Ele vai te mostrar, Ele vai cuidar, Ele vai realizar, Ele vai fazer. E se alguém perguntar para você como é que vai ser, talvez a sua primeira resposta seja, não sei, você não sabe contar as estrelas. Abraão, o Senhor disse, se é que tu podes contar, vai ter coisas que a gente não vai saber explicar. Mas vai ter coisas que, na ousadia do Espírito Santo de Deus, a gente vai dizer, Deus proverá. E Ele vai prover. Pode ter certeza. Um beijo no coração. Deus abençoe. Um excelente dia para você. Passe essa mensagem para um monte de pessoas que você puder. A nossa irmã da mídia, né, Bruninha, vai estar salvando, botando lá no canal, no YouTube, né, assim, dá o seu like lá, né, assim, clica lá, né, assim, e envia, compartilha, seja um missionário, seja um agente abençoador, diga, eu quero ser uma bênção, como Abraão foi, né, então, seja uma bênção, escutou, mas eu quero escutar de novo, eu escuto pessoas dizer, né, que me chama de Nianinha, eu escuto várias vezes, pastora, eu estou escutando de novo, né, a mensagem, tem gente que está esperando chegar lá no canal para poder ouvir a mensagem, coloca lá no grupo, né, que ouviu e compartilhou e não sei o que, né, assim, seja você esse agente abençoador, assim como você, existe alguém, né, que também precisa ouvir essa mensagem, que precisa ouvir que sempre Deus vai pedir algo a você. E se Ele vai te pedir, é porque Ele sabe que você tem condições. Ele vai te dar recursos, Ele vai te dar condições. Ele não pediu a Isaac e a Abraão porque Ele disse, Isaac não vai ter condições. Porque Ele já tinha visto que Isaac estava obedecendo, que Isaac estava entendendo que o Deus que disse a tua descendência será como as estrelas, que ele não podia contar, né? Assim, Deus fez ele ter um filho e agora ele estava ali com um filho.
E aí ele disse, se eu entregar, Deus vai fazer um milagre, né? Ele tinha compreendido isso. Entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor essa tua causa, né? Entrega ao Senhor essa agonia que você tá. Coloca diante do Senhor. Rasga o teu coração mesmo. Ah, mas ninguém vai compreender. Deus vai. Talvez você não tenha coragem, né, de falar para alguém, porque alguém vai te recriminar, alguém vai falar, mas fala para o Senhor, porque Ele vai te entender. E Ele não vai te julgar. E se Ele te pedir para você entregar, pode ter certeza que Ele vai cuidar de você. Um beijo.